Bom, vamos lá. Hoje a gente vai trocar algumas ideias aí a respeito do pensamento desse filósofo que vocês veem aí de branco apontando para cima, que é o Sócrates. Talvez o mais importante de todos os filósofos do Ocidente. O Sócrates ele viveu no auge da democracia grega por volta do século V, mais ou menos, antes de Cristo, e ele influenciou de maneira direta na caracterização e na construção do pensamento ocidental por intermédio do seu discípulo Platão. Então, uma peculiaridade bastante importante aqui do pensamento socrático é o fato de o Sócrates nunca ter escrito nada, ou melhor, na realidade, tudo que a gente sabe do pensamento do Sócrates, a gente sabe por intermédio das descrições feitas pelo seu grande discípulo, que é o Platão. O Sócrates ele faz parte do segundo período da filosofia do pensamento grego, que é o chamado período antropológico ou período clássico. Período antropológico é justamente pelo fato de haver uma preocupação muito grande em relação à produção das discussões que dizem respeito aos problemas tipicamente humanos. Ou seja, o que caracteriza a filosofia antropológica são discussões é, de cunho da humanidade, problemas éticos, problemas políticos, por que, né, acontece essa movimentação para a construção do pensamento antropológico. O primeiro período é caracterizado por uma investigação da natureza, né, filosofia da physis. Já o segundo período ele é caracterizado por uma investigação de problemas que são tipicamente humanos, como a gente vai ver aí na reflexão a respeito do Sócrates. Esses problemas humanos eles emergem por causa das transformações que acontecem na Grécia. Há um grande processo de urbanização, a formação das primeiras polis gregas, e tudo isso altera a maneira das pessoas viverem. Essas alterações na maneira das pessoas viverem, obviamente, geram problemas que são do tipo antropológicos, problemas que são do tipo humanos. E o Sócrates ele está no centro dessa problemática. O Sócrates era um cara que basicamente vivia na praça, dialogando com todas as pessoas com as quais ele conseguia trocar algumas ideias. A praça da Polis, que era a cidade-estado, chamava-se Ágora. A Ágora é um espaço de comércio, é um espaço onde aconteciam as representações artísticas da época e, além de tudo, é um espaço onde aconteciam os debates políticos. Então, o que a gente pode perceber e o que a gente sabe é que a Ágora é esse grande espaço de tensão social onde as pessoas se encontravam para poder ter uma vida social. A Ágora é um espaço público, é um espaço de pertencimento público extremamente importante para a gente, inclusive, entender as questões da democracia é, grega. O Sócrates, obviamente, como um grande filósofo, denuncia, né, os abusos que haviam na época e ele vai ser condenado à morte. São duas as acusações feitas a Sócrates. Como vocês podem ver aí no fundo, essa tela é uma tela extremamente famosa, chama-se Apologia Socrática. Esse de branco apontando para cima é o Sócrates, o de vermelho entregando o cálice para ele, o Platão. Essa obra representa os últimos dias aí da vida do Sócrates, em que ele foi capaz de discutir filosofia com as pessoas que puderam partilhar desses últimos momentos. Ele foi condenado à morte por envenenamento na época. O veneno que era utilizado era a chamada cicuta, que ainda hoje é usada, né? É uma erva que as pessoas fazem um veneno aí. Tudo bem? Aqui a gente tem as duas acusações feitas a Sócrates e que levaram à sua morte. A primeira
impiedade. Essa acusação diz respeito aí à negação dos deuses do Estado e à introdução de novos deuses. Esse aqui é um problema. Na realidade, o Sócrates ele não defende um novo Deus. O Sócrates ele defende, na realidade, o uso da razão enquanto uma ferramenta para poder produzir conhecimento. Então, o Estado o acusa de uma crença em novos deuses, mas na realidade o Sócrates defende a razão. De descrença dos deuses do Estado, obviamente, porque o Sócrates, ele, ao invés de desenvolver um raciocínio que tivesse como fundamento a crença, né, que era uma característica da religiosidade grega, ele acaba por defender a razão. Então, essa vai ser a primeira acusação aí ao Sócrates, que vai levar à morte dele. E a segunda acusação é corrupção da juventude. Obviamente, aqui é importante a gente entender isso. O Sócrates, ele é condenado à corrupção pela juventude, quer dizer que ele só trocava ideia com a juventude? Não. Na real, o que a gente pode perceber é que o Sócrates, ele tem uma capacidade de influência muito maior na juventude, justamente por causa de o impacto do discurso dele funcionar muito mais na juventude, por não ter uma influência tão grande da tradição da religiosidade como acontecia nos mais velhos. Então, os mais velhos eles tinham uma resistência muito maior à filosofia socrática pelo fato, nesse caso, da influência que eles tinham da religiosidade. Então, essas são as duas acusações feitas a Sócrates. A primeira, impiedade, que é a descrença dos deuses do Estado e a utilização de um deus, né, ou a razão, na real, de novos deuses, que na realidade era o uso da razão para resolver os problemas. E a segunda, a corrupção da juventude. Então, o Sócrates ele foi condenado à morte, a morte por envenenamento, e ele de verdade defendeu a sua teoria, abriu mão da própria vida pela sua produção filosófica. Isso é bastante importante a gente entender da filosofia socrática. O Sócrates, ele usa, ou uma das principais preocupações filosóficas dele é justamente tentar explicar como a gente conhece a realidade ou como a gente pode produzir conhecimento. Para isso, ele utiliza um método que a gente chama de método dialético, que é composto por duas fases. A palavra dialético aqui faz referência a uma palavra bastante conhecida da gente, que é a palavra diálogo. Então, o Sócrates, de verdade, acredita que só é possível produzir conhecimento através do diálogo. E ele divide esse diálogo em duas fases, né? Então, como eu comentei com vocês no comecinho do vídeo, o Sócrates ele ia para a praça trocar uma ideia com a galera, e aí ele, nessa troca de ideias, nesse diálogo, ele produzia ou auxiliava as pessoas a produzir conhecimento. É bastante interessante a gente perceber que, primeiro, antes de eu começar a explicar a teoria socrática, o Sócrates de verdade acredita que todo mundo sabe ou pode saber. Essa é uma constatação bastante importante para a gente entender a teoria socrática. Por isso, o fato dele não fazer distinção de quem ele trocava ideias. Então, o Sócrates ele conversava indistintamente, desde os indivíduos que se achavam sábios até escravos, indivíduos que estavam é, perambulando pela praça. E aí, através desse diálogo, ele propõe produzir conhecimento, revelar o conhecimento que as pessoas têm. Então vamos lá para as duas fases aí da teoria socrática. A primeira é a chamada ironia. Como que funciona a ironia? Como que a gente pode entender a ironia? Na grande maioria das vezes a gente utiliza a ironia e entende ela como sarcasmo, né? Usado para tirar sarro da cara das outras pessoas de algumas situações. No entanto, a ironia socrática ela não tem esse tipo de pretensão. Na realidade, a caracterização da ironia socrática funciona da seguinte maneira: o Sócrates ele ia para a praça
para dialogar com a galera. E aí, muito interessado em ouvir o que as pessoas tinham a dizer, ele primeiro se propõe numa posição de ouvinte e de humildade e valoriza o discurso do seu interlocutor, quem quer que ele seja. Isso estimula o diálogo. E aí, automaticamente, quando o indivíduo se sente à vontade para poder falar o que ele pensa, o Sócrates faz a segunda parte da ironia, que são os questionamentos. E aí ele começa a questionar e a provocar questionamentos por parte do interlocutor também, para promover a contradição. Ou seja, o Sócrates, ele no diálogo estimula uma reflexão a respeito do tema. Ou seja, o Sócrates ele não vai trocar ideia com as outras pessoas para dizer o que é verdade. Ele está afim de ensinar e aprender ao mesmo tempo com o que as outras pessoas têm para dizer. Então, ele chega na humildade, valoriza o discurso do interlocutor e aí ele começa a fazer alguns questionamentos. É essa a ironia socrática, que aparece de uma maneira muito evidente, de uma maneira muito importante na sua frase, que é o sei que nada sei, como a gente pode perceber aqui, a gente tem o busto e o rosto do Sócrates no fundo. O que quer dizer o sei que nada sei, que é a frase mais famosa do Sócrates. O Sócrates, com seus questionamentos, ele está a fim de fazer com que as pessoas se proponham a refletir e chegar à conclusão de que, na realidade, a gente não tem resposta para todas as coisas. E que quanto mais a gente se propõe a estudar, mais a gente percebe que, na realidade, a gente não sabe nada. E aí ele entende que, na realidade, esse sei que nada sei é o primeiro passo para de verdade a gente produzir conhecimento. Ou seja, a gente só produz conhecimento a partir do momento em que a gente reconhece que não sabe, a partir do momento em que a gente reconhece a nossa própria ignorância. Ou seja, o maior ignorante é aquele que não reconhece que não sabe, é aquele indivíduo que tem dificuldade de perceber que existe muito ainda existe muito ainda para a gente aprender. Então, a ironia socrática é justamente essa habilidade que o Sócrates tem de estimular o diálogo com as pessoas e, a partir deste diálogo, promover algumas reflexões que levam o indivíduo a reconhecer a sua própria ignorância. Então, o título que é atribuído ao Sócrates como o indivíduo mais inteligente da Grécia, de Atenas, né, que era o berço da cultura e da civilização ocidental, em boa parte acontece por causa do entendimento dessa frase. Ou seja, é ele que se auto-intitula o indivíduo mais sábio? Não, são as pessoas. Quando percebem que, na realidade, o que faz do Sócrates o grande intelectual, o mais sábio entre todos os gregos, é justamente o fato dele reconhecer que não sabe e propor isso para todo mundo, para que as pessoas humildemente sejam capazes de perceber que a gente só conhece as coisas a partir do momento em que a gente reconhece que não sabe. Tudo bem? Então, essa é a frase mais famosa do Sócrates, né, e que é, na real, atribuída a ele, e a primeira parte revela a conclusão da primeira parte, ou da primeira fase da metodologia dialógica dele, que é a ironia. Então, a dialética socrática é dividida em duas fases. A primeira é a ironia. Dentro da ironia, a gente percebe que, primeiro, o Sócrates ele exalta o discurso do seu interlocutor para atrair ele para trocar algumas ideias, e aí depois promove alguns questionamentos para fazer com que o indivíduo reconheça a própria ignorância e chegue até o sei que nada sei. Agora a gente vai para a segunda fase da metodologia socrática, que é a chamada dialética, ou melhor, a chamada maiêutica socrática. A palavra maiêutica aqui é inspirada em uma atividade que a mãe do Sócrates fazia. A mãe do Sócrates era parteira, e o Sócrates, inspirado nessa atividade de parteira, propõe a chamada maiêutica,
que aqui é traduzida no slide de vocês por arte da obstetrícia. O obstetra é o médico ou o enfermeiro que auxilia no parto. O Sócrates, então, ele ele se intitula como um parteiro. Como um parteiro de pessoas? Não, como um parteiro de ideias. Então, olha só o movimento que o Sócrates faz para produzir conhecimento e para auxiliar as pessoas a produzirem conhecimento. Lá no comecinho da aula eu comentei com vocês que o Sócrates acredita de verdade que as pessoas sabem. E aí ele acredita que é através do diálogo que a gente consegue revelar aquilo que a gente sabe. Ele vai para a praça, ele estimula o diálogo com as pessoas, com seus interlocutores, promove alguns questionamentos que geram as contradições, né? Fazem com que as pessoas reconheçam humildemente que precisam estudar e precisam correr atrás para poder conhecer o mundo. E aí, através desse próprio diálogo, ele mostra que o conhecimento está dentro das pessoas e que o diálogo é a principal ferramenta para revelar esse conhecimento. Isso é a maêutica. Então, o Sócrates ele se considera um parteiro justamente por quê? Porque ele auxilia os indivíduos a produzirem as próprias ideias. Essa é a maêutica. A maêutica é a capacidade que as pessoas têm através do diálogo de revelar aquilo que eles sabem, de revelar como eles entendem o mundo, e isso para o Sócrates é conhecimento, ok? Então, essa foi a nossa aula de Sócrates. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês entrarem em contato, ok?